eu acredito que a Red Bull vai chegar mais forte. Ainda mais que estarão correndo em casa, o circuito é da Red Bull. Então eu aposto em uma vitória do Max Verstappen para esse próximo final de semana. Mas é certo que nós teremos uma briga muito grande entre ele e o Hamilton na pista. Ih, rapaz. E a McLaren também deve estar bem para essa corrida. Mais ou menos. E fiquem de olho na Aston Martin, que em condições normais devem andar mais para frente do pelotão na Áustria. Eu diria até que ocupando o lugar da Ferrari ali junto com a McLaren. Ah, não, aí não. Então devemos ter duas grandes corridas nos próximos 2 finais de semana. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Passando aí pra gente falar um pouco sobre o Grande Prêmio da Estíria, a 8ª prova da temporada 2021 de Fórmula 1, que aconteceu agora no último final de semana, onde esperávamos uma corrida muito boa para esse Grande Prêmio, principalmente pela configuração do circuito, que geralmente traz a possibilidade de grandes batalhas na pista. Mas não foi tudo o que a gente esperava. Não foi uma corrida ruim, claro. Teve algumas disputas, mais ali no meio do pelotão, mas longe das brigas que nós esperávamos ver nesse Grande Prêmio, principalmente na parte da frente, né? Principalmente na briga pela vitória. Então, vamos falar um pouco sobre esse Grande Prêmio. Destaques do qualifying, no treino classificatório do sábado. O Ocon ficando no Q1 como um destaque negativo, mais uma performance ruim do francês, que classificou somente na 17ª posição. E já é uma certeza que, depois que eu elogiei o Ocon aqui no canal, o cara só andou para trás. Mais uma vez o Ocon muito mal no treino classificatório. Destaque negativo também para o Carlos Sainz, para o Daniel Ricciardo e para o Sebastian Vettel. Esses caíram no Q2, não conseguiram passar para o Q3. O Sainz classificou em 12º, o Ricciardo em 13º e o Vettel em 14º, abaixo do que deveriam estar classificando. Então ficaram devendo novamente em desempenho em treinos classificatórios Sainz, Ricciardo e Vettel. E nos destaques positivos do treino classificatório, nós temos o Lando Norris, que classificou numa 4ª posição e acabou largando em 3º, com a punição do Bottas, que acabou perdendo 3 posições no grid com a penalização pela barbeiragem dele e da equipe dentro do pit lane no treino livre na sexta-feira. Então ver uma McLaren largando na 3ª posição, abrindo a 2ª fila no grid de largada, é um ponto muito positivo para a competição dentro da temporada 2021. Outro destaque fica para o Gasly, que largou novamente numa boa 6ª posição. E vale destacar também o Tsunoda, que acabou conseguindo classificar em 8º, porém tomou uma punição. Perdeu 3 posições por atrapalhar o Bottas quando vinha fazendo sua volta rápida na pista, acabou largando só em 11º, mas pelo menos demonstrou que ele pode andar mais com esse carro da AlphaTauri, que tem se mostrado bom principalmente nas mãos do Gasly. Vale citar também aqui o Alonso mais uma vez passando para o Q3, mais uma vez largando na frente do Ocon, coisa que não vinha acontecendo no início da temporada. O Alonso classificou em 9º e acabou subindo uma posição pela punição do Tsunoda, que perdeu 3 posições no grid de largada. E o grande destaque do treino classificatório fica para o George Russell, que colocou a Williams entre os 10 no grid de largada. Classificou em 11º e também subiu uma posição pela punição do Tsunoda. Feito histórico do George Russell no Grande Prêmio da Estíria, colocando a Williams entre os 10 no grid de largada. E referente à corrida, não foi uma corrida ruim, como eu já citei no início do vídeo, mas eu esperava que fosse bem melhor. Eu esperava mais brigas por posições, principalmente entre os 4 primeiros colocados, e não vimos nenhuma briga entre eles. Teve um pouco de emoção da 6ª até a 12ª posição ali no meio do pelotão, aquelas brigas intermediárias,
mas também não foram muitas brigas, não foi tudo aquilo que a gente imaginava ver no Grande Prêmio da Estíria. Vamos dar aquela passada geral em todas as equipes e pilotos para vermos os desempenhos de cada um no decorrer da corrida. Como de praxe, a gente começa lá de trás do grid, com a Haas. A Haas classificou nas 2 posições padrão, fez a última fila do grid, e no decorrer da corrida fizeram o de sempre, andaram lá atrás. Até disputaram posição entre eles mesmos em alguns momentos, mas no geral foi aquele desempenho de sempre. Nikita Mazepin terminou em 18º, na frente dos 2 que abandonaram a prova, e o Mick Schumacher terminou em 16º, na frente do Nicolas Latifi, que teve problemas no decorrer da corrida, teve uma corrida muito prejudicada. O melhor destaque da Haas no final de semana foi o Mazepin ganhando um Mazespin do Gunther Steiner. Isso foi bem legal, foi uma cena bem bacana que correu as redes sociais aí no final de semana. E muito legal a reação do Mazepin, recebendo aquele peãozinho do Gunther Steiner, dando risada, entrando na brincadeira. Foi bem bacana a tirada de sarro, a corneta do Steiner pra cima do Mazepin, que levou na boa também. Aí fica legal. Já que citamos o Latifi, que acabou ficando no meio das Haas no final da prova, vamos falar da Williams. E aí, falando da Williams, dentro do possível, nós tivemos boas surpresas. Primeiro com o George Russell, largando entre os 10 primeiros, coisa que era inimaginável até algumas semanas atrás. Ver uma Williams no top 10 no grid de largada. E segundo, a performance do Russell no decorrer da prova. O Russell andou o tempo todo entre os 10 primeiros, quase sempre na 8ª posição, e fazendo investidas para cima do Fernando Alonso, sendo que o Russell corria de pneus médios, contra o Alonso correndo de pneus macios e com uma Alpine. Vinha se desenhando uma corrida em que o inglês tinha plenas condições de conseguir buscar boas posições na prova e marcar os seus primeiros pontos com a Williams. Não fosse o problema que veio a surgir no carro, que acabou jogando o Russell para o final do grid após o seu primeiro pit stop e tirando o inglês da corrida na 36ª volta da prova. Mas mesmo que não tenha se concretizado o resultado do Russell na corrida, já foi bom demais ver ele andando ali na frente. Ele já tinha feito uma ótima prova no Grande Prêmio da França. E agora na Áustria foi ainda melhor. Tá muito bom ver o Russell correr em 2021, principalmente nas últimas provas. E o Latifi acabou tendo um pneu furado ainda na primeira volta, teve que fazer uma parada logo no início da corrida. Teve a corrida muito prejudicada, principalmente por conta desse incidente. Só aparecia na pista quando tomava a volta dos líderes. Terminou com 3 voltas de atraso em relação aos líderes da prova, na 17ª posição, corrida para o Latifi esquecer o Grande Prêmio da Estíria. Alfa Romeo. O Raikkonen classificou mal, largou em 18º, e o Giovinazzi dentro do padrão da temporada, largou na 15ª posição. Mas na largada o Raikkonen escalou bem o pelotão. Logo ali nas primeiras voltas o Raikkonen já tinha subido para 12º. Ganhou muitas posições. E o que já é uma marca do Raikkonen, né? Não é novidade o Raikkonen fazer largadas surpreendentes e escalar muitas posições logo nas primeiras voltas. Ele tem feito isso com uma certa frequência. Acabou cruzando a linha de chegada na 11ª posição. Teve boas brigas na pista com o pessoal do meio do pelotão, que tinha carros melhores do que o dele. Foi uma boa corrida do Raikkonen, no geral. Acabou recuperando o prejuízo do mau desempenho que ele teve no sábado, no treino classificatório. E o Giovinazzi plagiou o pragmatismo do Raikkonen. Largou em 15º e chegou em 15º. Não apareceu muito na corrida, não ganhou posições, mesmo considerando os abandonos que tiveram na frente dele. Não foi uma boa corrida do italiano, que vinha tendo desempenhos melhores do que o Raikkonen nas últimas provas. Vai ter que trabalhar mais para semana que vem voltar a andar na frente do finlandês. Alpine vai precisar ter uma conversa séria, em particular com o Ocon, para reorganizar o desempenho do francês, que parece ter se perdido nessa fase da temporada. Tinha começado mal lá no início do ano, melhorou após a 3ª prova, e melhorou bastante, e nas últimas 3 corridas desandou novamente. Ele já mostrou que pode andar mais do que ele tem andado nas últimas provas. E pelo visto não é problema do carro, porque o Alonso tá conseguindo colocar esse carro entre os 10 nas últimas provas. Alguém precisa colar no francês e dar uma chacoalhada no cara, para ver se ele reorganiza as ideias. Acabou largando em 17º só,
terminou a corrida em 14º. É muito pouco, considerando que o Alonso largou em 8º e terminou em 9º. E fez uma corrida consistente, brigou por posições no meio do pelotão, foi competitivo dentro das possibilidades do carro para essa prova. O Ocon tem que estar pelo menos próximo aos 10 primeiros, se ele não consegue ficar entre os 10. Precisa dar uma boa melhorada o francês. Aston Martin teve um desempenho abaixo do esperado para essa prova. Eu esperava ver a Aston Martin melhor do que a Ferrari na Áustria. O Lance Stroll classificou na 10ª posição, largou em 9º pela punição do Tsunoda e terminou a prova em 8º. Foi uma prova dentro do padrão para o Stroll, só que eu esperava ver o Vettel um pouco acima do Stroll nessa corrida. E o Vettel acabou ficando bem abaixo. Largou na 14ª posição, muito ruim a classificação do Vettel, fez uma corrida instável, não teve um bom ritmo e cruzou a linha de chegada só em 12º. É muito pouco para o Vettel. Acabou interrompendo aquela boa sequência que ele vinha fazendo nas últimas provas e tomara que se encontre para a semana que vem para voltar a andar entre os 10 novamente. AlphaTauri fez uma boa classificação com o Gasly surpreendendo mais uma vez, colocando o carro na 6ª posição. O Tsunoda classificou em 8º, mas errou ao atrapalhar a volta do Bottas e acabou perdendo 3 posições no grid. E acabou sendo uma pena o incidente do Gasly no início da prova, o toque do Leclerc na roda traseira esquerda, que acabou furando o pneu e quebrando a suspensão traseira esquerda da AlphaTauri do Gasly, fazendo ele abandonar a prova ainda na primeira volta. Era muito provável que o Gasly teria uma performance muito boa, mas não foi dessa vez. Fica para o próximo final de semana. O Tsunoda fechou o top 10 da prova, cruzou a linha de chegada em 10º, fez uma prova consistente, não cometeu erros, foi dentro do que se espera dele. Não fosse o erro no treino classificatório, que acabou tirando posições dele no grid de largada, poderia ter ido até pouco melhor. A Ferrari surpreendeu na corrida, não teve um bom treino classificatório, o Leclerc até conseguiu ficar em 7º, mas o Sainz só em 12º, e se esperava já uma dificuldade maior da Ferrari para esse circuito, assim como acabaram tendo no treino classificatório. Mas a dificuldade maior no treino acabou se explicando no domingo. A Ferrari acabou fazendo o acerto do carro para a corrida, então eles sacrificaram o treino para ter um rendimento maior no domingo, e acabou dando muito certo. O problema é que o Sainz precisou fazer uma corrida de recuperação, porque largou na 12ª posição, e o Leclerc também teve que fazer uma corrida de recuperação depois do toque que deu no Gasly na primeira volta. Teve que trocar o bico do carro, mudou toda a estratégia da corrida e foi escalando o pelotão pelo bom desempenho que ele vinha conseguindo ter. O Carlos Sainz acabou terminando na 6ª posição, com o Charles Leclerc logo atrás em 7º. Se conseguirem ajustar essa questão do acerto do carro para o treino e não tiverem imprevistos como o que o Leclerc teve na primeira volta, podem tomar a 5ª posição do Lando Norris na semana que vem, no Grande Prêmio da Áustria. E falando de Lando Norris, vamos para a McLaren. Mais uma ótima corrida do Norris em 2021. Segue sendo o piloto mais regular da temporada. Classificou na 4ª posição e largou em 3º com a punição do Bottas. Fez uma corrida muito boa. Protagonizou a melhor briga da prova com o Sérgio Pérez nas primeiras curvas da corrida, onde ele perde a posição para o Pérez após ficar encaixotado atrás do Hamilton ali na primeira volta, e recupera a posição do Pérez logo para frente numa bela manobra, uma bela ultrapassagem do Norris para cima do mexicano. Foi consistente no decorrer da prova e terminou a corrida em 5º, que, como eu já disse na análise do GP da França na semana passada, a 5ª posição em condições normais é uma vitória, devido à diferença que nós temos de desempenho dos 4 primeiros carros do pelotão, as Mercedes e as Red Bull, para os demais carros da pista. Então, mais uma boa prova do Lando Norris na temporada 2021. Em compensação do Daniel Ricciardo, tá difícil. Tinha esboçado uma melhora no Grande Prêmio da França, mas pelo visto foi alarme falso. Não se acertou com o carro, foi mal no treino, foi mal na corrida, largou em 13º, até foi bem ali na largada, no início da prova, acabou subindo para 9º, mas em poucas voltas caiu para 13º novamente, teve um problema no carro, que acabou sendo corrigido ali em poucas voltas, até pelo que foi informado pela equipe ali naquele momento. Mas depois do problema resolvido, o desempenho não melhorou, acabou terminando a prova em 13º mesmo e
tá mal demais o Ricciardo. A McLaren precisa fazer alguma coisa, pois ele não tá conseguindo se achar no carro. Ou, daqui a pouco, já descartam os desempenhos do Ricciardo para essa temporada e passam a pensar nele só para 2022, já com um novo carro, do novo regulamento. O problema é que a McLaren perde muito com o Ricciardo andando lá atrás, em uma temporada onde eles só estão atrás da Red Bull e da Mercedes, em termos de desempenho, pois acaba o Norris correndo sozinho contra as duas Ferrari, que são seus rivais diretos ali na briga pela terceira posição da temporada. E vai ficar difícil o Norris sozinho colocar a McLaren na terceira posição do Mundial de Construtores até o final do ano. Eu visto, eu calço. Mercedes. Tem que agradecer o Bottas, que chamou toda a atenção dos treinos livres para a equipe, com aquela barbeiragem na sexta-feira. Quando o Grosjean fazia isso, vocês davam muita risada, né? E os mecânicos da Mercedes também. E foi só ali mesmo que a Mercedes chamou a atenção no final de semana. O Hamilton largou em segundo e terminou a prova em segundo. Em nenhum momento fez menção de ir para cima do Verstappen. Foi mais lento o tempo todo. O Bottas classificou em segundo, mas largou em quinto por causa da punição. E chegou em terceiro. E só chegou em terceiro porque a Red Bull errou com o Pérez. Se a Red Bull tivesse feito um trabalho melhor com o Pérez, o Bottas só teria chegado em quarto. O Pérez teria ficado com a terceira posição. Não dá pra dizer que foi uma prova ruim do Bottas e do Hamilton. Pelo contrário, os dois pilotos terminaram dentro das 3 primeiras posições. No resultado geral, não é um resultado ruim. Mas o que chama atenção é a diferença da Mercedes para a Red Bull. Dá pra dizer tranquilamente que comeram poeira da Red Bull e do Verstappen no final de semana inteiro. As lendas do rock and roll. Red Bull foi muito bem com o Verstappen, mas poderiam ter ido melhor com o Pérez. O Verstappen andou em outra categoria nesse final de semana, desde o treino classificatório até o final da corrida. Fez um bom desempenho, não cometeu erros, manteve a vitória nas mãos o tempo todo. Foi uma corrida perfeita do holandês, com um carro que correspondeu na pista. Mas o Pérez foi um pouco prejudicado pela equipe. Teve problemas no primeiro pit stop, perdeu a terceira posição para o Bottas, e depois a equipe demorou para chamar o Pérez para fazer a segunda troca de pneus e utilizar aquela estratégia que eles utilizaram com o Verstappen na França, para o Pérez ir para cima do Bottas com pneus novos e buscar a terceira posição do finlandês. Se tivesse chamado ele umas 3 ou 4 voltas antes, ele tinha passado o Bottas. Pela minha leitura de corrida ali naquele momento, eles só chamaram o Pérez pensando no ponto extra, da volta mais rápida. Não imaginavam que seria possível o Pérez buscar o Bottas na pista. Poderiam ter sido mais ousados. Acabaram perdendo o ponto extra, porque o Hamilton conseguiu buscar na última volta, e perderam a oportunidade de buscar a terceira posição do Bottas. Então fica um alerta para a Red Bull aí, que eles têm condições de conseguirem buscar resultados melhores com o Pérez também, se eles conseguirem trabalhar com o Pérez no mesmo nível que eles trabalham com o Verstappen, o mesmo nível de perfeição e com a mesma inteligência que eles planejam as estratégias do holandês. Um detalhe que vale ser citado aqui é referente ao motor Honda, que tem se mostrado mais rápido que o Mercedes. Aquela superioridade que nós víamos no motor Mercedes no Grande Prêmio de Portugal, que eu citei no vídeo da análise do Grande Prêmio, e também no Grande Prêmio da Espanha, nós não vemos mais. A Honda conseguiu melhorar bastante o motor, principalmente após a implementação da especificação mais atualizada do Grande Prêmio da França para cá. E acredito que a reclamação da Mercedes referente à asa traseira do carro da Red Bull acabou piorando as coisas para o lado da Mercedes, porque o carro melhorou o desempenho depois que a asa traseira foi modificada. Acabou melhorando o desempenho dos carros da Red Bull. Eu considero que a Mercedes tem plenas condições de recuperar essa desvantagem que eles têm nesse momento do campeonato para a Red Bull. Mas o trabalho vai ser árduo. E considerando que tem todo o processo de desenvolvimento do novo carro para 2022 dentro do novo regulamento, talvez esse trabalho nem seja prioridade. Algumas curiosidades desse grande prêmio é que essa foi a 4ª corrida consecutiva que a Mercedes não vence, e é a primeira vez que isso acontece desde o início da era híbrida em 2014. De 2014 para cá, a Mercedes nunca tinha ficado 4 provas consecutivas sem buscar a vitória. E essa também é a 4ª vitória consecutiva do motor Honda na Fórmula 1,
coisa que não acontecia desde a temporada de 1991, quando Ayrton Senna venceu as 4 primeiras provas da temporada com a McLaren Honda, lá no início de 1991. E considerando o desempenho da galera no Grande Prêmio, como que ficou a banda do Grande Prêmio da Estíria aqui do Rock and Race? A banda do Grande Prêmio da Estíria tem o inglês George Russell na bateria, que já devia ter entrado na banda ainda no Grande Prêmio da França, segundo vários comentários do pessoal no vídeo do Grande Prêmio da França. Não entrou naquele, mas nesse aqui não vai ficar de fora. A dupla da Ferrari, Carlos Sainz e Charles Leclerc, vão fazer os metais da banda do Grande Prêmio da Estíria. Lando Norris mais uma vez no baixo e Max Verstappen fecha a frente do palco na guitarra e vocal. Backing vocals essa semana nós temos Sérgio Pérez, Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, que fizeram feijão com arroz no final de semana, ficaram dentro das posições que se esperavam deles e fecharam o pódio, fecharam as 4 primeiras posições da corrida. Carga e descarga da van, montagem de equipamento e serviços pesados em geral ficam por conta de Daniel Ricciardo e Esteban Ocon, enquanto colocam as suas ideias no lugar e busquem uma melhora de desempenho para o próximo final de semana. E Sebastian Vettel vai dirigir a van, que dirigir também é uma boa terapia para colocar as ideias no lugar. Eu vejo uma banda na calçada. Com todos aqueles caras, as lendas do rock and roll. Na classificação de pilotos nesse momento do campeonato, nós temos Max Verstappen na primeira posição com 156 pontos conquistados. Lewis Hamilton é o segundo com 138, o Max segue abrindo vantagem para o Hamilton. Sérgio Pérez o terceiro com 96, Lando Norris o quarto com 86 e Valtteri Bottas o quinto com 74 pontos. O que impressiona é que após 8 provas já na temporada, praticamente um terço de temporada, um pouco mais até de um terço de temporada completo, e o Lando Norris continua no meio das Red Bulls e Mercedes na classificação. O Lando Norris, para mim, é o melhor piloto da temporada até agora. Charles Leclerc vem na 6ª posição, com 58 pontos conquistados, e o Carlos Sainz se aproximou já do Leclerc, vem com 50 pontos na 7ª posição. Essa briga aí do Sainz e do Leclerc, daqui para frente, no decorrer da temporada, promete. Se o Sainz fizer mais uns bons desempenhos agora nas próximas provas, vai ficar bem interessante essa briga direta entre os dois pilotos da Ferrari, que, na minha opinião, em termos de dupla de pilotos dentro da equipe, tem a melhor dupla da temporada. No Mundial de Construtores, nós temos a Red Bull com 252 pontos contra 212 pontos da Mercedes. A Red Bull segue abrindo vantagem em cima da Mercedes. A McLaren segue com 120 pontos na 3ª posição e a Ferrari na 4ª com 108 pontos. Depois uma grande diferença para a 5ª colocada, a AlphaTauri, que tem só 46, mas briga direto com a Aston Martin pela 5ª posição, com 44 pontos conquistados. A Aston Martin é a 6ª com 44. A Alpine tem 31 pontos, vem um pouco mais atrás. A Alfa Romeo segue na 8ª posição, com apenas 2 pontos conquistados. E Williams e Haas fecham a lista com 0 pontos. Agora, no próximo final de semana, nós temos mais um grande prêmio no Red Bull Ring. Agora sim, o Grande Prêmio da Áustria. A única diferença do Grande Prêmio da Estíria para o Grande Prêmio da Áustria é a gama de pneus, e agora no Grande Prêmio da Áustria será utilizada uma gama mais macia. Então nós podemos ter algumas estratégias diferentes por conta das equipes, além, claro, de ocorrer alguma mudança de desempenho, pois tem carros que rendem melhor com pneus mais macios. O problema é que, pela lógica que nós estamos presenciando no decorrer dessa temporada, quem rende mais com pneus mais macios é a Red Bull, que já vem andando na frente. A Mercedes tem rendido mais com compostos mais duros. Então é possível que tenhamos uma diferença ainda maior da Red Bull para a Mercedes, a não ser que a Mercedes tire uma carta da manga no decorrer da semana e chegue de surpresa no final de semana, impressionando todo mundo. A McLaren vai ter que dar uma puxada no trabalho, principalmente com o Daniel Ricciardo. Caso contrário, a Ferrari vai superar a equipe inglesa nesse próximo final de semana. E fica a expectativa em relação ao George Russell e o Pierre Gasly, de onde eles podem chegar se não tiverem problemas, como tiveram no Grande Prêmio da Estíria. É interessante termos essas provas seguidas no mesmo circuito, porque acaba gerando meio que uma segunda chance para o piloto que teve problemas na primeira prova.
Em situações normais, o piloto que tinha a possibilidade de fazer um bom desempenho no Grande Prêmio, mas teve problemas, teve imprevistos, ele tem que esperar 1 ano aproximadamente para voltar para aquele circuito e tentar novamente, e provavelmente em condições totalmente diferentes. E agora o Gasly e o Russell têm a oportunidade de tentarem de novo na semana seguinte, em condições praticamente iguais às que eles tiveram no final de semana anterior, e isso aí vai ser bem interessante da gente observar. E fechamos por aqui, pessoal. Obrigado a quem acompanhou o vídeo e a todos que vêm acompanhando o Rock and Race. Se curtiu, deixa o like aí embaixo. Se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal. E nós vamos nos falando na sequência. Um grande abraço para todo mundo. Queimando a guitarra, Até mais. até sumir na fumaça. Do bom e velho rock and roll, eu bebo, eu como. O bom e velho rock and roll, rima com chuveiro. Entra a noite, madrugada, eu quase enlouqueço. Eu volto a ouvir